Esse salmo, irmãos, na verdade, os biblistas dizem que ele poderia ou deveria ser lido os dois juntos, porque o assunto dos dois, eles se completam, e a gente vai fazer a leitura dos dois salmos, 127 e o 128. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deixa eu ler na versão que você tem aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a... Inútil vos será, vamos ler juntos, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar? Senhor, fala conosco, abençoa-nos, ó Deus, desobstruindo, Senhor, desagravando nossos ouvidos, para que o ouvido do coração esteja liberado para ouvir a tua voz, e a tua palavra venha, Senhor, como uma semente caindo em terra fértil. Ah, Senhor, nós cremos que a tua palavra é poderosa e não volta vazia, e tudo faz como te apraz. Nós cremos, Senhor, que tu és um Deus vivo que tem boca e fala. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós falamos a Bíblia, nós estamos falando a palavra de Deus. Fala conosco, Senhor. Edifica cada família, cada casamento. Sara relacionamento, Senhor. Concede direcionamento ao teu filho. Concede-nos, Senhor, a graça não somente de sermos informados, alertados, mas, sobretudo, ó Deus, ministra sobre nós, porque na tua palavra há poder. Ministra esse poder sobre nós, para que sejamos empoderados, para fazermos a tua vontade no seio da nossa família. Me usa, Senhor. Eu não sou um professor, eu não sou um aprovado em tudo nos quesitos da família, mas eu estou aqui como alguém que vai entregar um recado. Que eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale inspirado pelo teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Eu quero falar sobre a família e os seus fundamentos. Quando nós, irmãos, consultamos a primeira referência, sobre a família, lá no livro do Gênesis, nós vamos ver quais foram as orientações que o Senhor deu, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 24, está escrito assim, por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam disso. Você sabe que a nossa geração, a nossa sociedade está fazendo uma curva, indo em direção oposta à palavra de Deus, à proposta de Deus, e dando as costas para Deus, realizando casamentos homoafetivos, e com isso, entregando-se cada um deles aos seus próprios prazeres. Eles são, diante de Deus, culpados de não atentarem para a revelação explicitada de Deus na própria criação, que criou o ser humano, macho e fêmea. O casamento, ele é heterossexual. É um homem com uma mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24. E sendo ele, o casamento heterossexual, ele não pode ser de outra forma. Deus criou macho e fêmea, marido e mulher, um homem e uma mulher, para que ambos se casem. O que passa disso é de procedência maligna. Também, irmãos, o casamento, além de heterossexual, ele é monogâmico. Ele é para ser realizado entre um só homem e uma só mulher. Ele é monogâmico. Ele não praticamos a poligenia,
onde um homem tem muitas mulheres. Também não praticamos, irmãos, a poliandria, onde uma mulher, ela tem relacionamentos ou vários maridos. Não, tudo isso é pecado. O próprio Salomão, irmãos, que teve 300 mulheres, né, 700, mais 300, mais 700, 1000 mulheres. E talvez alguém diga, né, talvez alguém, sei lá, um mulherengo vai dizer, não, Salomão que foi feliz. Se você for ler o relato de Salomão, da decepção que ele teve, dizendo que não encontrou em nenhuma dessas mulheres a realização própria. Na verdade, ele não se decepcionou com as mulheres, ele se decepcionou consigo mesmo. Ele possuía, irmãos, 300 princesas e 700 concubinas. Olha, se Salomão ele se encontrasse com uma mulher por dia, ele encontraria com uma hoje, domingo, e com essa mulher ele só se encontraria daqui a uns 3 anos, mais ou menos. Não dava nem para ter problema, e depois até se perdoava e se encontrava de novo. O homem, se ele não consegue ter uma mulher, né, de fato e de direito, ele não consegue ser feliz no exercício, né, da monogamia. E isso, irmãos, é um princípio de Deus para nós. Nós, irmãos, não somos igrejas que olham para a Bíblia e nós atentamos, né, para a experiência de um ou de outro, ou para a narrativa. A narrativa bíblica, irmãos, não é normativa. Os conceitos bíblicos, esses sim, são normativos. E nós apontamos para os conceitos, não para a narrativa. Ou seja, ou Davi, ou Salomão, ou Abraão, ou outro. Isso foi tolerado por Deus. E se você for estudar com detalhes a biografia desses homens, os grandes prejuízos que tiveram e o quanto isso lhes trouxe um alto preço. Não somente heterossexual ou monogâmico, mas também o casamento ele é monossomático, onde 1 mais 1 se torna 1. Aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai dizer isso, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o princípio de Deus. E nós, como servos de Deus, irmãos, vamos viver assim, afirmar assim, haja o que houver, custe o que custar. A América, em 2015, oficializou, né, o casamento homossexual. E agora você pode, de fato, se casar. Outros países na Europa já o fizeram há tempo. E tantos outros estão caminhando para essa legislação. Nosso Brasil já está. Mas nós, irmãos, afirmamos que essa é a vontade de Deus, é a lei da primeira referência, é o conceito, e o conceito, a palavra de Deus, ela é normativa para mim e para você. Amém, meus irmãos? Agora eu queria falar sobre os Salmos 127 e 128. O Salmo 127 e 128, quando juntos, você vai ver 4 fases da vida da família. 4 fases da vida da família. A primeira fase você vai encontrar no 127, versos 1 e 2, que é o casamento. A segunda fase, os versos 3 e 5, findando esse salmo, que são os filhos pequenos. E o Salmo 128, 1 ao 4, são os filhos grandes. E o 128, 5 a 6, são os netos. E nós vamos falar sobre isso. Primeiro, os versos 1 e 2, eu queria que você lesse comigo os versos 1 e 2, né, do Salmo 127. Vamos ler em alta voz? Se o Senhor não edificará, em vão trabalhos que há. Se o Senhor não guardará, em vão vigia há. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Essa é a fase do casamento. Assim começa uma família, com o casamento. A primeira coisa a pensar, irmãos, é que nós não estamos construindo uma família, não estamos construindo uma casa, e sim nós estamos construindo uma família. E é diferente isso. Vários casais aí que já se deram em casamento, esses confiaram no amor, confiaram na paixão, confiaram na afinidade, confiaram na empatia, esses confiaram nisso e fizeram do próprio amor e fizeram da própria empatia a base sólida e segura da sustentabilidade dos seus casamentos. Eu quero dizer para você que sentimentos não seguram um casamento, Deus sim. Atração sexual não segura um casamento, Deus sim. A amizade não segura um casamento, Deus sim. O fundamento do casamento, meus irmãos, não é amizade, não é amor, não é atração física, não é o filhos, não é o eros, mas o fundamento e a proteção do casamento é o Senhor. Pois ele mesmo disse, se o Senhor não edificar a casa, e você sabe que ele não está falando aqui de uma construção, o assunto aqui é família. E eu poderia, irmãos, dizer da seguinte forma, se o Senhor não edificar a família, em vão trabalhos que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, quanto tempo, quanto dinheiro é gasto, cerimônia, casamento, festa, lua de mel, né? E quase nada é investido em Deus. Ele é o fundamento. Os versos 1 vai dizer para nós que ele é o fundamento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho. É a mesma coisa que aconteceu, que Jesus narrou lá em Mateus, é construir a casa sobre areia. Construir a casa sobre areia. Qualquer um que construa a sua família, o seu casamento, o seu projeto de vida familiar, qualquer um que construa, se não em Deus, em ouvir e praticar a vontade de Deus, esses estão fadados ao fracasso, pois estão construindo a sua casa, a base da sua casa é o amor, a base da sua casa é a atração, a base da sua casa é a empatia, eles são aliados, eles são coniventes um com o outro e dizem, não, vai dar certo. Não, não vai dar certo, porque só dá certo quando é Deus que está sendo a base, quando é Ele que está construindo. Deus é o fundamento e é a segurança da vida do casal. E os casais digam amém. E você que pretende formar casal, entenda que Deus, Ele é o fundamento, Ele é a base disso aqui. O versículo 2 vai dizer para nós assim, tem aí na sua Bíblia. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Hoje nós vivemos na hipervalorização do ter. E o salmista está falando sobre isso. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Gente que se casa, trabalha, constrói. Vamos trabalhar. Vamos pegar outro emprego? Vamos pegar outro emprego. Vamos economizar? Vamos economizar. Vamos investir? Vamos investir. Vamos ser previdente? Vamos ser previdente. Vamos garantir o nosso futuro? Vamos garantir o nosso futuro. Mas mal se vê, comem rápido e atropeladamente, comer o pão que penosamente granjeaste. Você conhece, eu também, casais que construíram um patrimônio, mas não se conhece. Porque depois do mestrado, vê o MBA e depois o PhD, e isso, e não conhece o filho, e terceirizou, sabe, a educação dos próprios filhos, e nem eles mesmos se conhecem. Há outros que economizam, nem mais por necessidade, mas por avareza. E esses irmãos estão hipervalorizando o ter. E o salmista, irmãos, parece que saiu ontem e tem muito a ver com o momento vigente, a atual conjuntura. Ele diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. E ele vai dizer, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Essa hipervalorização do ter em detrimento do ser. Porque ele está dizendo aqui que aos seus amados, enquanto esses estão desgastando e gastando a vida no ter, a fim de garantirem, né, uma previdência, a fim de garantirem uma estabilidade, aqueles que Deus ama, Deus dá enquanto eles estão dormindo. Nem quando está trabalhando. Não que não deva trabalhar, pastor, então vou só dormir que Deus vai me abençoar. Não é isso. Esses são abençoados, irmãos. Porque, na verdade, você vê, há aqui, irmãos, vamos chamar aqui uma contradição aqui, né? São exemplos distintos, são exemplos, né, cada um num polo. O trabalho exagerado, a fim de se autogarantir, ou seja, o ter, em detrimento de você ser amado por Deus. Uma das grandes preocupações que eu e você temos que ter, não é sobre o que temos e termos mais, mas se somos e sermos mais aquilo que Deus quer que sejamos. Ser ou não ser, essa é a questão, irmãos. A questão não é ter ou não ter, a questão é ser ou não ser. E quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Buscai o reino e a sua justiça, em primeiro lugar, e essas coisas vos serão acrescentadas. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Nós estamos num avalanche, no atropelo dessa sociedade, onde se esquece de Deus, se usa as pessoas e se ama as coisas. De que adianta você ser assíduo, frequente, em templos chamados evangélicos como esse aqui, mas tem o perfil de vida como pagão. Porque o pagão, ele vive assim, ele esquece de Deus, ele usa a pessoa, ele ama as coisas. Mas o chamado do evangelho para essa nova criatura, esse novo nascimento, é nós adorarmos a Deus, amarmos as pessoas e usarmos as coisas.
e colocarmos em ordem Deus, o cônjuge, os filhos, depois as pessoas, os amigos, a igreja e as coisas, e são lá por último. Meus irmãos, o salmista, no Salmo 127, 128, ele fala da etapa desde o casamento até o nascimento dos netos. E por hora a gente vê aqui que ele ressalta e chama a nossa atenção, dizendo, olha, não existe absolutamente nada que vá solidificar, construir, fundamentar a sua relação, senão Deus. Então não é essa paixão, não é essa atração, não é essa empatia, não é esse combinar, não é essa compatibilidade, né, de gênios, não é isso. Não é nada disso. O que solidifica, o sustenta, é o próprio Deus. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. E a segunda coisa que ele chama a atenção para nós é dessa hipervalorização do ter. Famílias exacerbadamente consumistas, ambiciosas, que elas querem ter, o casal quer ter, mas não é. E esses vão se perder na má gestão e no mau desfrute daquilo que alcançaram ou que consigam alcançar. Não tem como você desfrutar. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Agora nós vamos para a segunda parte, irmãos, que são os filhos. Versos 3 a 5. Eu pediria que você também, junto comigo, lesse aí os versos 3 a 5 do capítulo 27. Vamos ler? Herança do Senhor são o fruto do ventre seu, galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então nós chegamos aqui, irmãos, aos filhos. Os pais, eles devem ter os filhos, irmãos, como herança de Deus. Você que é pai, diga, meus filhos são minha herança. Você não trabalha para ter filhos. Você não trabalha para ter uma herança. Você não é merecedor. Você recebe uma herança, não é porque você trabalhou. Você recebe uma herança, não é porque você merece. Simplesmente você é uma dádiva, você recebe uma herança. Se você tem pai e mãe que deixou alguma herança, você não trabalhou pela sua herança. E você também não se fez merecedor da herança. Simplesmente é uma herança, é uma graça, é uma dádiva. E você não tem por que merecer, né? É presente de Deus para você, para mim, para todos nós. E como toda herança, irmãos, nós precisamos olhar para ela com muito apreço. Uns se desesperam para ter filhos. Outros se desesperam porque não têm filhos. Mas essa herança, irmãos, ela não pode ser desperdiçada. Pelo contrário, ela deve ser cuidada, cultivada, lavrada. E ele diz aqui, olha, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Faz menção aqui a esse ambiente agrário, fruto. Ou seja, é algo que Deus lhe concedeu. Cultive. Herança do Senhor são os filhos. Eles são fruto do ventre. Seu galardão. Filhos são uma graça de Deus, irmãos. Quem tem filhos aqui, diga glória a Deus. É uma graça de Deus, é uma herança. Se alguém disser para você, você tem uma herança? Você diz, eu tenho a melhor herança. A minha herança é muito cara. A minha herança é impagável. Nunca mais diga para o seu irmão, nunca mais diga que você é pobre. Nunca mais diga. Você tem uma herança. Você recebeu uma grande herança. Tem herança melhor do que essa? Você trocaria o seu filho por $1 milhão? 2 milhões? Maria Eduarda, 5 milhões. Balançou ou não? Isabela, 10 milhõezinhos. Diga glória a Deus. Deus é misericordioso, irmãos. Os pais devem ter os filhos como herança. E olha, é uma herança que a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, eu estava desejoso para chegar nessa parte aqui. Os homens aí digam amém. Olha, irmãos, os pais devem ter os filhos como herança de Deus. E quando o pai entrega uma filha no altar para se casar, tem uma frase que eu aprendi que eu quero dizer aqui hoje. Beber até água. Quem vai casar filho um dia aqui? Levante a mão assim. Rebeca já está casada, a Raíssa vai se casar. A gente diz assim para a pessoa, né? Toma, é tua. Cuida, é minha. E nada de rir não, tem que falar sério. Toma, é tua. Cuida, continua sendo minha.
Porque a gente não deixa de ser pai. Fruto do ventre, seu galardão. Quem tem filho, diga assim: eu tenho um galardão. A Bíblia está dizendo isso, irmãos. E olha, nós ter filhos, alguns têm medo de ter filho, não é despesa. Eu sei que no ambiente rural, filho era mão de obra. E quanto mais mão de obra, mais produção. Quanto mais produção, mais venda. Quanto mais venda, mais lucro. E aí, no meio rural, a gente queria ter muito filho. Agora a gente está num ambiente urbano. E alguém diz: filho é caro. Não, filho não posso. Não, como é que eu vou sustentar? Há quem diga: onde come um, come dois, onde come dois, come três, dá sempre mais uma boca. Não sei se é verdade isso, mas acredito que sim. Galardão, recompensa, prêmio, com grandeza de significado, meus irmãos, com grande significado. Não é despesa. Não é uma cruz. Não é um fardo. Não é uma mala sem alça. É herança do Senhor. É um galardão. Diga glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por isso. Eu não sei se você ouviu essa história. Tem alguns contadores de histórias que são interessantes, né? Mas eu ouvi essa história. Uma família com muita expectativa e muita demora conseguiu comprar o carro dos sonhos. E aí comprou o carro dos sonhos. E o carro tinha todos os apetrechos e todos os acessórios, né, que alguém poderia ter num carro. Era o carro. Sabe o carro? Era o carro. Aquele. Dos sonhos. Não é aquele, é dos sonhos. E tinha um filhinho de 4 anos, né? E o filhinho de 4 anos, quando olhou o carro na garagem, falou assim: nossa, um bom lugar para eu fazer desenho. Ele pegou o preguinho do papai, foi lá e desenhou no carro do pai e fez os desenhos, que a mãe sempre gostava do desenho dele, e o pai sempre dizia que o desenho dele era lindo. Ele falou: bom, se ele acha que é lindo, então no carro então ele vai adorar aquilo. O pai, quando saiu, irmãos, ficou possesso de raiva, perdeu o controle, espancou as mãos dos filhos e elas ficaram deformadas. Levaram o filho para o hospital e no dia seguinte, o pai desesperado foi ver o menino, as mãos dele foram amputadas. E quando ele chegou, o menininho mostrando os 2 cotoquinhos de um lado do outro, assim: papai, eu não vou mais riscar o seu carro, não. Porque muitos de nós, irmãos, valorizamos mais coisas do que pessoas. E valorizamos mais coisas do que a própria família. E agora, como é que se entra num carro desse? Como é que se vive a vida? Essa inversão de valores, irmãos, ela se transforma num ídolo, num monstro, que vai matar você e vai asfixiar você. Qualquer hora dessa você se vê numa encruzilhada semelhante e você é tomado de uma crise, né? Você é tomado, sabe, de um ódio de si mesmo, né, por ter invertido e perdido pessoas e guardado coisas, e valorizado coisas. Filhos, irmãos, são herança de Deus. Diga glória a Deus por isso. Agora, versículo 3, você pode ler aí? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. E no capítulo 4, versículo 4 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Agora, o pai, nos versos 3 e 4, né, ele herança para o 4, ele agora é um guerreiro. E você sabe que no exército, nenhuma força, no exército da época, né, pro recurso bélico que eles possuíam na época, não existia nada melhor e mais poderoso que os flecheiros. Na época bíblica, os flecheiros, imagina os flecheiros do lado de cá, a distância, o impedimento, ou quem sabe um monte, ou uma pedra, alguma coisa, ou um rio. E os flecheiros do lado de cá, eles eram assim, irmãos, tecnologia de ponta. E era de uma eficiência cabal. Eles lançavam suas flechas, algumas delas até inflamadas, e lançavam para o outro lado e matavam e conseguiam dizimar muitos componentes do soldado do inimigo. E nós, irmãos, olhamos agora para o texto, está dizendo que agora o pai é um guerreiro e os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Agora os filhos, irmãos, são os filhos aqui da mocidade. Todo guerreiro precisa carregar as suas flechas nas costas. Carregue seus filhos. Tem alguém com filho aí? Diga para ele: carregue seus filhos. Todo guerreiro precisa carregar. A mãe carrega no ventre, carrega no coração, o pai carrega no coração, carrega no bolso, carrega nos braços e a vida inteira carrega no coração. Filho não se deixa para lá. Filho não se esquece dele, meus irmãos. Nós ficamos aliançados para toda a vida. Diga glória a Deus.
Eles saem do ninho, saem sim, no contexto emocional, financeiro, e até devem, mas continuam ligados. O salmista está dizendo isso. Não é bom, certamente, por outro lado, não é bom criar um clã e não cortar os devidos cordões umbilicais, sejam eles financeiros, emocionais, de algumas dependências. Não, eles precisam prosseguir. Os pais precisam lançar as suas flechas. Você tem que preparar o seu filho. Você tem que preparar o seu filho para lançá-lo para alcançar o centro da vontade de Deus, para lançá-los, Senhor, para serem sal e luz nessa sociedade, lançá-los para serem a igreja que vai receber a volta de Jesus, lançá-los para serem os atalaias, os pregadores, os profetas, os anunciadores de quem é Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Nele está a nossa esperança, meus irmãos. Tem que preparar o nosso filho para isso. Os pais não podem errar ao lançar as suas flechas. São valiosíssimas. As flechas que lançamos são o nosso galardão, é a nossa herança. Você tem que trabalhar cautelosamente, minuciosamente, e lançar a sua flecha direito. Há muito trabalho a ser realizado no convívio relacional familiar. Há muito trabalho a acontecer no convívio e na tua intervenção, na tua influência, na vida do teu filho. Preparando essa flecha para que seja lançada. E você e aqueles que te conhecem, deem glória a Deus quando vê você lançando seus filhos e acertando o alvo de uma vida digna ao Cordeiro, alcançando o alvo de uma vida, irmãos, que adore, alegre e tema ao coração do nosso Deus. Lance a sua flecha. Lance a sua flecha. O versículo 5 vai dizer: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nossos filhos e irmãos, quando pequenos, eles choram para ficar conosco. Agora, quando grandes, nós é que choramos para ficar com eles. Se você não cultiva um bom relacionamento com o seu filho, de fato você vai chorar muito para ficar com ele, porque ele não vai querer ficar com você. Quem não planta hoje não vai colher amanhã, não colhe amanhã. No começo, você protege seus filhos. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado. No começo você protege seus filhos. E se você proteger bem, repete comigo, se os pais protegerem bem, no final, os filhos protegem os pais. Eu nem sei se podia falar isso, mas eu estou participando de um grupo que está cuidando de alguns pastores. Nem sei porquê, na verdade precisava ser cuidado, mas estou ajudando a cuidar de uns colegas. E eu participei de um gabinete, um dos bispos da nossa denominação, muito sábio. E esse pastor estava passando um grave problema financeiro. E ele queria a ajuda da denominação, e a denominação se mobilizou para ajudar ele. Mas o bispo que estava parado na reunião, estava ele e o bispo num encontro, num gabinete. O bispo, ele disse assim para o rapaz, ele disse assim para esse pastor: aonde estão os teus filhos que deveriam estar te ajudando? Antes da denominação te ajudar, antes da igreja te ajudar, quem tem que te ajudar são os teus filhos. Onde estão os teus filhos? E quando ele falou isso, eu falei: nossa, o clima pesou agora aqui. E ele abriu a Bíblia. E ele abriu o Salmo. E ele abriu o Velho Testamento. E ele abriu o Novo Testamento. E ele disse assim: olha, porque o Evangelho ensina que quando pequenos, nós protegemos nossos filhos. Quando velhos, nossos filhos protegem a gente. Amém, meus irmãos? Eu outro dia teve uma conversa séria com a Rebeca e a Raíssa. Eu disse assim: olha, se eu morrer primeiro, Alcione ficar, e vocês não bancarem Alcione, eu vou fazer não sei, dizem que não dá para vir de lá para cá, dizem que a gente não vai saber de nada. Mas eu vou atazanar a vida de vocês. Eu vou virar um fantasma de madrugada, eu vou dar um jeito. Vocês cuidem dela, hein? Vocês cuidem dela. Meus irmãos, primeiro a gente vê a fase do casamento, dos filhos, pequenos, dos filhos grandes. E agora eu queria ler com você os filhos grandes, 128, versículo de 1 a 4. Olha o que vai dizer. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos, o quê? Comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos
como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Meus irmãos, olhe só para essa família aqui. Na verdade, há quem diga que é um salmo só, 127 e 128. Essa família aqui, ela começou bem, entendendo que Deus é o fundamento no capítulo 127, versículo 1. E segurança. E continua bem. E agora começou com Deus e depois de seus filhos crescidos, continua bem, porque ela afirma, o autor afirma, dizendo, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, o 127 dizendo, Deus é o fundamento, Deus é o construtor dessa casa, dessa família. E no 128 ele começa dizendo, olha, bem-aventurado é quem teme ao Senhor, temor ao Senhor. E essa família, ela continua bem. E ela vai prosseguir muito bem. Primeiro dizendo, no versículo 1, bem-aventurados que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor é obedecer os preceitos, mandamentos e conceitos do Senhor. Isso é andar nos caminhos do Senhor. Eu não sei se você conhece, eu já ouvi pessoalmente, nem sei se vivo está, mas eu tenho todos os livros deles. Dr. James Camp. Dr. James Camp é um americano naturalizado brasileiro, tem a sua residência lá para o sul do nosso país. Eu acho que ele ainda é vivo ainda, eu não procurei saber. Eu tenho os livros dele, ontem estava olhando alguns livros, e num dos seus livros ele diz assim, que 75% dos casamentos mistos, eles dão errado. O que é casamento misto, pastor? É casamento em julgo desigual. É casamento onde um cristão que confessa Jesus como Senhor casa-se com alguém que não confessa Jesus como Senhor e Salvador. E o apóstolo Paulo, dizendo para a igreja, ele diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E ele diz, Dr. James Camp, na sua pesquisa, e americano gosta muito de pesquisa, que 75% dos casamentos místicos dão errado, fracassam. Isso não quer dizer também que crente com crente, casamento não dá errado. Pela dureza de coração, de crente com crente, também tem casamento que eu já vi você também darem errado, mesmo debaixo do mesmo jugo. Agora imagine você, se você tivesse que sair daqui de Rio para São Paulo, e nós tivéssemos uma estatística que a ponte aérea Rio-São Paulo, 75% dos aviões caem. Você pegaria esse voo, sim ou não? Sim ou não? Não. Pasmem, mas ainda assim, muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos irmãos, eles ainda entram em casamentos mistos. E não esperam no Senhor alguém que confesse o mesmo Deus, que ame o mesmo Senhor. Desacreditam e perdem a esperança de que Deus tem uma pessoa para eles. E com isso, irmãos, eles embarcam, e muitos, pelo menos 75%, caem ali. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ensine seu filho a se casar com quem teme ao Senhor. Ensine o seu filho já na adolescência, onde ele já começa a pensar nessas possibilidades, a se casar com alguém que teme ao Senhor. Isso, irmãos, é a regra de Deus, são os mandamentos de Deus. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Lá no começo do casamento, no Salmo 127, ele colocou o dinheiro no lugar certo. Versículo 2 vai dizer assim, olha, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Quando ele começa o 127, ele coloca o dinheiro no lugar certo, dizendo que aquele que levanta de madrugada, penosamente, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, fazendo essa divisão entre ter e ser, entre querer ter, e não é. Aos seus amados ele dá enquanto dorme, temos que nos preocupar no ter. E agora aqui, irmãos, ele fala da integridade. Os íntegros recebem suprimentos. Ele não fala de riqueza, não está dizendo que você vai ser rico. Mas feliz serás e tudo te irá bem. Só comer, a família tem que ser honesta, a família tem que ser íntegra, a família não tem que se corromper, a família não tem que entrar para essa cultura de corrupção, onde não existe, ou via de regra, não existe nenhuma punição, e existem os seus meios de você viver assim, viver assado. O texto está dizendo, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Feliz, irmãos, não é aquele que realizou o seu sonho de consumo. Esse não é feliz. E essa ideia materialista, ela é uma ideia equivocadíssima, que a gente tem que desconstruir isso da nossa mente. Nós invejamos gente próspera que não tem Deus como Senhor e Salvador. Nós invejamos alguns ícones da sociedade, gente de projeção. A gente olha assim e diz, poxa, eu queria ter isso, queria ser isso, queria estar lá. É um engano isso, irmão, isso é uma ilusão. A Bíblia está dizendo, feliz não é aquele que realizou o sonho de consumo. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Feliz é aquele que come do fruto do seu trabalho. Essas pessoas
que galgam, né, essas escalas socioeconômicas de maneira injusta, de maneira ilegal, de maneira corrupta, de maneira não recomendada, elas não são felizes. Não tem como essa turma deitar a cabeça no travesseiro, por mais cauterizada que seja a própria mente. Não tem como, não tem paz. Feliz é quem está em paz com Deus. Feliz é quem tem a paz de Deus. Feliz é estar em paz com a sua própria consciência, dizendo que tenho é meu e foi adquirido com o meu próprio trabalho, ponto final. Esse é feliz. Diga glória a Deus por isso. O texto ainda diz, tudo te irá bem. Não é ser o mais rico da cidade, é ter a bênção de Deus. E a bênção de Deus envolve muito mais do que pobre e miseravelmente muito dinheiro. Pois que as pessoas mais pobres e miseráveis que eu conheço são aquelas que mais dinheiro têm. E as pessoas mais nobres e generosas são aquelas que menos têm. Quem já teve essa experiência, já viu isso? Conseguiu ver isso? Essa é uma realidade, irmãos. E o Evangelho mostra isso para nós. O trabalho de tuas mãos como elas, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa, verso 3, será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Olha, as irmãs digam amém. Veja o papel da esposa aqui, irmãos, como é destacado. Papel fundamental, né, como elo de ligação da família. Esse é um dom peculiar da mulher e parece-nos, né, pela vivência, pelos testemunhos, pelas nossas histórias, que elas têm mais do que a gente. Portanto, veja só, a esposa morre. Dificilmente o marido consegue fazer com que a família, ou o pai consegue fazer com que a família permaneça unida. Dificilmente. Dificilmente. Agora, quando o homem morre, via de regra, a mulher mantém a família unida. Mas que Deus continue usando as irmãs para a unidade, para a unificação, para a integração, para a reintegração do vosso lar. Que Deus continue usando a amabilidade, a doçura, a condescendência, o perdão das irmãs, sabe? E esse jogo de cintura que uma dona de casa, uma esposa ou uma mãe tem, que Deus continue usando. Porque o texto vai dizer, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira. A roda. Eles estão aonde? Eles estão à roda da mesa. Quem tem mesa na sua casa, diga graças a Deus. Vocês têm o hábito de comer à mesa? Vocês têm o hábito de almoçar à mesa? Vocês têm o hábito ao redor da mesa? Olha, eu quero dizer, não abra mão da mesa, porque ali é o lugar de encontro. Teve um desencontro, mas vai ter o café, vai ter o almoço e vai ter a janta. Então vai ter que ter um encontro. E no encontro, a gente se reencontra. E nesse reencontro a gente se perdoa, a gente se fala, tem que se olhar. Eu acho que devemos baixar um decreto. Ninguém mais come fora da mesa. Não mais a sala, não mais, né, no quarto, mas todos à mesa. E olha, diga para o seu irmão, compra uma mesa, irmão. Se não tem, compra uma mesa. Use a mesa. É como rebentos, o texto está dizendo, né? Como rebentos da oliveira. Então, a mãe, ela tem com os filhos, ela se estende e ela une os seus filhos à mesa, ao redor da mesa. A mesa, irmãos, como mobília, figurada aqui, essa analogia da mesa, é desse encontro, dessa união, onde ali nós nos perdoamos, nos refazemos, nos suportamos, nos entreolhamos, nos amamos. E ali nós permanecemos. Sempre que a mesa, eu olho para a minha mesa, eu olho para a minha casa, eu digo, Senhor, é a tua graça, eu não era para estar aqui, é a tua misericórdia. Bem-aventurada seja a nossa mesa, abençoada seja a nossa mesa, lugar de encontro. Volte para a mesa. Diga para o seu vizinho, volte para a mesa. Pastor, não tem mesa, irmão. Casas Bahia, 24, né? 24, dá o teu jeito, irmão. Dá o teu jeito. Mas bota uma mesa lá. Agora, mulher é fogo, né? É possível você chegar em casa e dizer assim, não é melhor a gente comprar uma outra mesa? Mulher gosta de renovar, né? Mas vale a pena. Agora, irmãos, em síntese, nos Salmos 127 e 128, esse homem temeu a Deus, esse homem fez de Deus seu fundamento, ele teve os filhos como herança. Olha, ele lançou como flecha. Esse homem trabalhou honestamente. Esse homem compra uma mesa para sua esposa. Esse homem, irmãos, sabe que o nome disso? O nome disso é felicidade. Feliz serás. Esse homem, ele é feliz. Diga glória a Deus. Porque tem a fase do casamento, tem a fase dos filhos, tem a fase dos filhos grandes,
E agora, irmãos, tem a fase dos netos. Diga glória a Deus. Tem a fase dos netos. Eles, agora aqui, versos 5 e 6 do Salmo 128, vamos ler na sua Bíblia aí? Versos 5 e 6 do Salmo 128. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias da tua, veja os filhos de teus pais sobre Israel. Prestou atenção no que ele fez? O autor? Ele sai do contexto da família e vai para o contexto da cidade. Subentendendo-se aqui, irmãos, que esse tipo de família é uma família que influencia a cidade. É uma família saneadora. É uma família que é luz. É uma família, e aí você bota teu filho na escola, e aí você bota teu filho para trabalhar num balcão, e aí você bota teu filho, sei lá, para fazer isso ou fazer aquilo, e aí você está lá na cidade. Deus quer abençoar Magé, Rio de Janeiro, Brasil, através da sua família, meus irmãos. Eu gostei do que o pastor Irã disse aqui, quando ele veio pregar, eu gravei. Tem coisa, irmãos, toda a pregação, isso foi assim toda a minha vida, tá? Eu não tenho boa memória não, mas quando Deus fala, eu fixo aquilo, eu nunca mais esqueço. Eu nunca mais esqueço. Eu estou construindo a palavra de Deus está me construindo. E ele disse assim, alguns Deus separou para a sua família. Outros Deus separou para a sua parentela toda. Outros Deus separou para o seu bairro, para a sua rua. Outros Deus separou para a cidade. Outros Deus separou para usar para o planeta. No mínimo dos mínimos, Deus separou você para trabalhar na sua família. Para ser uma bênção na sua família. Diga glória a Deus por isso. Ah, eu ouvi essa frase e trouxe para os irmãos. Alguém, há quem tenha dito, Davi ganhou o mundo e perdeu a sua família. Noé ganhou a sua família e perdeu o mundo. Eu acredito que, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, o projeto de Deus é alcançar o mundo através da nossa família. A nossa família é uma agência missionária. A nossa família, meus irmãos, é uma agência que ilumina. A nossa família é uma agência de sal, onde nós produzimos, o Espírito Santo produz no seio familiar o sal que vai salgar esse mundo e preservar, retardando esse processo de apodrecimento. A nossa família é o lugar onde Deus, irmãos, Ele se manifesta como luz, fazendo-nos luz para iluminar esse mundo de escuridão. Nossos filhos em tenra idade já podem, por Deus, serem todos usados. Versículo 6. Você pode ler o verso 6? E agora você ore por mim, que o negócio vai ficar difícil para mim agora. Verso 6. Lê o verso 6. Netos são filhos com açúcar, irmãos. Netos são filhos com açúcar. Os pais mais bravos amansaram. A gente diz assim, ó, filho meu jamais bota o pé na mesa. Neto, pode andar em cima da mesa que a gente está feliz. Há quem diga que avô é um burro brabo que o filho amansou para o neto montar. Eu tenho que concordar com isso. Alegremente eu tenho que concordar com isso. E verás os filhos dos teus filhos. Meus irmãos, o nosso Deus quer abençoar a sua família. O nosso Deus quer fazer que a sua família seja uma família segundo o projeto de Deus. Na perspectiva do Salmo 127, 128. Que Deus seja o fundamento da sua família. E olha, eu quero dizer para os irmãos, para quem não tem filhos, existe a adoção. Para quem não tem filhos, existe a adoção. Existem os filhos naturais, existem os filhos adotados e existem os filhos espirituais. Você sabia que quando eu era líder de juventude, há muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás, eu gerei filhos espirituais. E nós nos amamos, e nós nos cuidamos, e nós nos falamos até hoje. Você sabia que você pode ter filhos espirituais? Você sabia que você pode adotar alguém? Nós, por exemplo, todos fomos adotados, irmãos. Adotados por Deus, por intermédio de Cristo Jesus. E você pode ter filhos espirituais. E a família que você não tem, a igreja é a resposta para a família que você não tem. A igreja, olha, se você quer entender um pouco desse organismo que é a igreja, essa família que é a igreja,
Leia Romanos capítulo 16. O apóstolo Paulo, com toda a propriedade, amabilidade, sabe, ele vai dizer, fulana é minha mãe. Beltrano, meu irmão. Fulano foi um pai para mim. Essa aqui é minha irmã do coração, esse é meu irmão do peito. Ele estava numa família, meus irmãos. E essa igreja quer ser uma família para você. Um aprisco para as ovelhas. Essa família, irmãos, quer ter uma mesa grande para a gente sentar ao redor. E Cristo ser o centro da nossa motivação e o centro da nossa existência. Eu entendo, irmãos, que nós temos que fazer alguma coisa para melhorar a nossa família. Quem você é? Olha, você não é o que você escuta. Não. Você não é o que você sente. Não. Mas você é o que você faz. O que você tem feito? Eu vejo duas coisas no Salmo 127 e 128. Primeiro, algo que é feito com relação a Deus. Deus é o primeiro, Deus é o fundamento, Deus é temido. Sem Deus não existe absolutamente nada. Sem Deus estamos fadados ao fracasso. Então, a relação com Deus. Faça isso. Mude, intensifique, aprofunde, faça crescer a sua relação com Deus. Eu não tenho que chamar um sociólogo, um psicólogo, um antropólogo, ou alguém dotado de técnicas de boas relações, né, pessoais, para ensinar você a ser família. Eu não tenho como fazer isso porque eu tenho a certeza que nada disso traria resultado. Eu não quero sugerir para você tirar umas férias, porque as férias só vão procrastinar aquilo que está acontecendo na sua casa. Olha, eu não quero sugerir a você nada senão você mudar a sua relação com Deus, intensificar a sua relação com Deus, porque Deus é a base da família, Ele é a segurança da família, Ele é a alegria da família, Ele é a garantia da família, é o nosso Deus em Cristo Jesus, meus irmãos. Faça alguma coisa. Seja alguém que teme a Deus, porque você é o que você faz. Se você não teme, se você não investe, então você não é. Segundo, o que você pode fazer dentro da sua casa ou família para que ela seja uma família abençoada? O que você pode fazer? Está faltando abraço? Uma vez conversei com um pai e disse assim, vai lá e dá um beijo e bota a tua filha no teu colo. Ele disse, não consigo fazer isso não, pastor. A gente não tem esse hábito não. Como é que tu não beija tua filha não, cara? Ah, não beijo não. A gente não tem isso não. Ah, então você tem que acabar com isso. Vai lá beijar tua filha, cara. Vai ver que está acontecendo isso tudo aí porque faltou beijo. Menina gosta de beijo do pai, vai lá beijar ela. Talvez vai beijar, pedir perdão. Se a pessoa não pedir perdão, chama ela e diz assim, olha, eu quero te pedir perdão, eu quero te dar perdão. Mas eu quero que fique tudo bem entre a gente. Talvez você tenha que passar mais tempo. Descobrir desejos, necessidades e trabalhar para satisfazer isso. Quem sabe você deva gastar um bom tempo pesquisando. Teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, dizer, qual é a necessidade? Tem algum desejo? Vou satisfazer. Eu vou estreitar laços. Porque, olha, irmãos, você é o que você faz. Se você não faz, você não é. Se como marido você não cumpre todas as suas competências, como filho, você não faz o que deve fazer, como irmão, como mãe, como esposa, se você não faz, então você não é. E se diante de Deus você não está tendo uma boa relação, talvez esse salmo nos ajude a mudar conceitos. Não seja uma família que prioriza o ter em detrimento do ser. Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Talvez tenha que mudar conceitos. De que seu filho é uma herança. É um galardão. E você nada fez por merecer. Nada fez merecer. Você não trabalhou para ter um filho que você tem. Foi Deus que te deu. Talvez você deva trabalhar menos. Aqueles workaholic, viciados em trabalho. Você deve trabalhar menos. Talvez você tenha que comprar uma mesa. Para juntar mais. E, sobretudo, priorizar Deus e seu reino. E esse sentimento que eu, Alcione, Ulisses, Isabel, a gente está tendo de primeira agora, tem sido maravilhoso. Nós estamos vendo os filhos dos nossos filhos. E nós estamos vendo paz na nossa casa. Está sendo muito bom. A gente quer dividir com vocês essa nossa alegria da vida e da saúde da Eloá, esse presente que o Ulisses e a Rebeca deu para a gente, e os gêmeos que a Raíssa vai dar também.
Aproveitando o ensejo, irmão, Raíssa vai casar. Eu tentei matar o Derek, envenenar o Derek. Não consegui nada disso, então marcou a data. Avisando até a igreja, né, aproveitando, é um casamento intimista, de 100 convidados. É muito provável, quase que eu não sou convidado. Então nem espere ser. 100 pessoas. Amém? Dá um alívio, não dá? Derek vai até pagar minha janta hoje. Ai, que bom que você falou aquilo, pastor. Vamos ficar de pé, irmãos.